Como fazer bolo de cenoura caseiro passo a passo. Ingredientes: massa médio xícara, chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras, chá de açúcar, 2,5 xícaras, chá de farinha de trigo, 1 colher, sopa de fermento em pó, cobertura, 1 colher, sopa de manteiga, 3 colheres, sopa de chocolate em pó, 1 xícara, chá de açúcar, 1 xícara, chá de leite. Modo de preparo: massa 1. Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture. 2. Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos. 3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. 4. Acrescente o fermento e misture lentamente com 1 colher. 5. Asse em um forno pré-aquecido a 180 C por aproximadamente 40 minutos. Cobertura 1. Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite, depois misture. 2. Leve a mistura ao fogo e continue misturando até obter uma consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo. Informações adicionais: observação: você poderá seguir ao vídeo ou a receita escrita, o resultado sairá perfeito dos dois modos. Para fazer seu bolo de cenoura de liquidificador de uma vez só é preciso um liquidificador potente, mas se achar a massa pesada para o seu aparelho, corte a cenoura em pedaços bem pequenos e só bata no aparelho os ingredientes úmidos. Depois que estiver tudo homogêneo, incorpore a mistura líquida aos ingredientes secos, mexendo bem delicadamente. Além de poupar o seu liquidificador, misturar os ingredientes secos delicadamente com a mão também é o segredo para o seu bolo de cenoura não solar. A receita de bolo de cenoura pode ser complicada porque exige alguns pequenos detalhes que garantem o resultado perfeito. Uma delas é a proporção de cenoura, que precisa ser correta para a receita que você está fazendo. Por isso, para ter certeza de que o bolo não vai solar, você pode utilizar a mesma medida da nossa receita de ovo recheado com bolo de cenoura, cerca de 250 g de cenoura para 2 copos de farinha de trigo. Para garantir o seu bolo de cenoura fofinho, lembre-se de testar o fermento antes de adicioná-lo à massa e peneire a farinha de trigo. Isso vai garantir que um bolo de cenoura fofo, leve e ainda mais delicioso. Se você prefere um bolo de cenoura cremoso, faça uma calda para umedecer seu bolo. Basta adicionar 1 xícara de açúcar e 1 xícara de água em uma leiteira e, assim que levantar a fervura, desligue o fogo. Quando esfriar completamente, você pode regar seu bolo. Incrementar essa mistura para deixar ainda mais gostoso e dar um perfume ao seu bolo de cenoura, você pode adicionar raspas de laranja, essência de baunilha ou um pouco de canela. Dessa forma, você vai ter um bolo de cenoura molhadinho e delicioso. O bolo de cenoura é delicioso de qualquer jeito. Se quiser um bolo de cenoura simples, daqueles que vão bem com um cafezinho, basta não fazer a calda. Mas se você não perde a oportunidade de comer chocolate e não abre mão da calda para bolo de cenoura, confira essas receitas de calda de chocolate em nosso curso e escolha qual você quer colocar no seu bolo de cenoura com calda de chocolate. Se você está de dieta e está morrendo de vontade de comer essa receita de bolo de cenoura fácil é perfeita para quem precisa de uma receita rápida, mas se você tem mais tempo que tem fazer um bolo de cenoura recheado ou bolo de cenoura vulcão, ninguém vai resistir. Agora que você sabe como fazer bolo de cenoura, que tal conferir outras receitas incríveis de bolo no nosso curso online Lucrando com Bolos Caseiros? Aprenda como fazer bolo de banana caramelada, bolo de milho cremoso, bolo gelado, bolo de chocolate fofinho, bolo prestígio, bolo simples, bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de coco com doce de leite, bolo formigueiro, bolo vulcão de chocolate com calda de chocolate, bolo de limão, bolo 3 leites, bolo pão de ló e muito mais. Deixarei o link do curso na descrição do vídeo. Até uma próxima!